Daniel. Daniel regula aqui o acompanhamento do louvor. Eu gostaria de estar primeiro fazendo um pedido que os irmãos estejam orando. No próximo dia 24 nós vamos ter pela manhã uma assembleia extraordinária para a profissão de fé do Júlio Paiva, o irmão da irmã, o filho, da irmã Érica, estará sendo levado a batismo. Então, que a gente esteja orando por essa vida. E à noite nós vamos ter a celebração do batismo. Então, à noite, no dia 24, nós vamos ter o batismo e logo após nós vamos ter a ceia. E nós vamos ter um pregador surpresa. Aí vocês vão pensar, de novo? De novo, nós vamos ter um pregador que será uma surpresa. Então não perca nesse dia 24, pela manhã nós vamos ter a profissão de fé, à noite nós vamos ter o batismo, vamos ter uma surpresa aqui no nosso culto e depois nós vamos ter a celebração da ceia. Ok? Deus abençoe cada um. E desde já, ore pelo Júlio. Ok? Queremos também agradecer aos 12 internautas que estão nos assistindo ao vivo. Que Deus abençoe, que o Senhor possa estar falando com você através do Espírito Santo, aí onde você estiver. E divulgue o nosso site, você que está acessando o nosso site, você que poderá acessar depois, divulgue o nosso site, www.vilanatal.com. E para os irmãos que estão aqui também, divulguem aí o nosso site para os amigos, para os colegas de trabalho, para os familiares, enfim. Estejam divulgando o nosso site e nós possamos estar usando este canal para abençoar e para alcançar vidas. Tem que achar de novo. Então tá bom. Então enquanto Daniel reencontra ali, nós vamos fazer a leitura bíblica. Ok? Nós vamos estar fazendo nossa leitura bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, os versos 14 e 15. Nós vamos estar fazendo uma leitura responsiva, ok? Eu gostaria que os irmãos lessem na versão que está aparecendo aqui no Data Show. Ok? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos estar fazendo essa leitura, Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15. Os irmãos acompanham enquanto eu leio 14, depois, a uma só voz, vamos ler o verso 15. Ok? Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os versos que anunciam o Evangelho da paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Deus esteja abençoando. Eu vou pedir um minutinho, estamos elevando a Deus uma oração, intercedendo pela mensagem dessa noite. Feche seus olhos, oremos. Oremos. Pai, eu venho te agradecer por mais um dia, Pai, principalmente que a cada lado que está resultado. Venho abençoar, Senhor, a tua casa, Senhor, e que abençoar também a mensagem que está perante ao teu servo, Pai.
que venha ser feita por vontade. Possamos ser primeiramente a Ti, segundo a gente Pai, possamos te buscar de espírito e verdade, Senhor, porque só aí ansiamos por Ti, Pai, adoramos a Ti. Cada dia mais, Senhor, que essa semana também seja abençoada, conforme esse feriado, Pai, que todas as famílias aqui que esteja ao Teu alcance, Pai, a Tua mão, Pai. Eu venho te agradecendo cada dia mais pela Tua vida, cada vez de cada irmão que está aqui, Pai. Eu oro e agradeço. Amém. A igreja pode sentar. Pronto.
cada vez mais a vida dos nossos levitas, novos. Nós meditaremos esta noite no tema Atitudes de um Escolhido. Atitudes de um escolhido. Nós vamos fazer aqui uma diferenciação, tá? Desculpe, mas nós vamos fazer uma separação. Eu sei que a igreja, ela foi feita para unir. A igreja, ela tem como uma das funções primordiais ter comunhão. Só que nós vamos hoje, essa noite, nós vamos falar de separação. Ok? Então nós vamos ver as atitudes de um escolhido. Okay? E só escolhido vai ter. Quem não é escolhido não consegue ter. Okay? Mas nós vimos, no domingo passado, que Deus amou o mundo. Lembram-se disso? Deus amou o mundo de tal maneira. E quando nós falamos aqui que Deus amou o mundo, nós não excluímos ninguém. Dá para excluir alguém da humanidade? Não, só se a pessoa morar em outro planeta. Daí a gente vai até falar daqui a pouco. Mas não tem, por enquanto não tem. Pelo menos prova não, ok? Então, queridos, não adianta a gente ficar pensando assim, Deus destinou alguns para a destruição. Deus excluiu da graça algumas pessoas. Não, isso é balela. Desculpem, mas isto é balela, isso é mentira. Porque Deus não exclui ninguém. Portanto, queridos, tire do seu coração, caso você tenha, que existem escolhidos e excluídos. Porque não existe. Quando nós lemos João 3,16, nós dizemos que Deus amou o mundo. Todo ser humano está envolvido, esse amor de Deus, ele abrange a todo ser humano. Tanto que Ezequiel, lá no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 33, verso 11, queridos, vejam o que Deus fala a respeito deste amor que ele teve. Deus fala através do profeta Ezequiel: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Sabe, queridos, cria-se por aí a imagem de um Deus carrasco, eu até falei isso daí. É aquele Deus que, olha, quando um pecador morre, bem feito. Isso não existe, queridos. Deus trata todo ser humano é uma criação de Deus. Ele não fica feliz, muito pelo contrário. Olha lá o que ele diz, eu gostaria que todo ímpio se convertesse do seu mau caminho para viver. Nós sabemos que aí no mundo existe o bem e o mal. Okay? Nós sabemos que aí no mundo existem pessoas do bem e pessoas do mal. As pessoas do bem, basta que aceite Jesus, não é? Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, se a pessoa do bem crê em Jesus, ele é salvo. Porque também não adianta só ser do bem, mas não crê em Jesus. E as pessoas do mal, que se convertem do seu mau caminho e aceitam a Jesus como seu Salvador, também passam a ter a salvação. Então, queridos, Deus não se alegra com a morte do ímpio. E se alguém algum dia vier falar, porque tem igreja por aí, desculpe, mas tem igreja por aí que prega, tem pregador por aí que prega, que nem todo mundo vai ser salvo. Isso é óbvio, Jesus já falou isso. Mas alguém aqui, esta noite, por favor, fique em pé e diga se você é capaz de saber quem será salvo e quem vai ser condenado, castigado. Você consegue distinguir? Dá para saber? Não. Algum internauta aí consegue? Mande aí no chat aí se você consegue, porque não dá. E não dá exatamente por isso, porque todos os seres humanos são alvo
do amor de Deus, todos os seres humanos. Então, tire do seu coração que existem pessoas excluídas do amor de Deus, porque não existe, ok? Também, por que existem pessoas que não serão salvas, né? Escolhidos. Acontece assim, conforme aquilo que eu falei para o Senhor Jesus falou, o caminho é difícil, não é fácil não. Eu costumo comparar a vida cristã com rapadura, porque é doce, não é? Mas é dura. Jesus falou isso para a gente, ó. Irmã Isabel, fecha seu ouvido, que rapadura é muito doce. A irmã mas é dura, e para a irmã não pode, porque é doce. Então Jesus falou, ó, entrai pela porta estreita. É difícil, queridos, não é fácil alcançar o céu. Existem, né, também alguns pregadores aí que dizem que a coisa mais fácil do mundo é alcançar o céu. Não é não, olha o que é que Jesus falou. Entrai pela porta estreita, o caminho é difícil. E Jesus já disse, mas largue a porta, espaçoso o caminho que conduz aonde? À perdição. E queridos, não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor Jesus. Disse, muitos são os que entram por ela. Muitos. Porque como a salvação é um caminho difícil, é um caminho de renúncia, é um caminho que você precisa se desapegar de muitas coisas, acaba ficando difícil. É difícil, mas não é impossível, porque a parte mais difícil Jesus fez. E não se coloque como um excluído do amor de Deus, porque Deus não te aceita, não é isso, porque o caminho é difícil, mas a parte mais difícil Jesus já fez. Então nós vamos ver agora algumas características marcantes, algumas marcas que determinam quem são os escolhidos. A primeira marca é que os escolhidos ouvem o Evangelho. Os escolhidos ouvem o Evangelho. Queridos, Jesus falou durante seus 3 anos de ministério, 16 vezes ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você já viu algum ser humano normal, que não tem ouvidos? Dá uma olhadinha nessa foto. Quem que é esse cara? O ET. Vocês notaram que eles fazem o ET sem ouvir? Esse daí não ouve o que a gente fala, né? Não sei como é que ele ouve, deve ouvir pelo dedo, né? Você levanta o dedão lá que ilumina, né? Vai ver que é por isso. Mas não tem nenhum ser humano que não tenha ouvidos. Então, por que Jesus falou 16 vezes no Novo Testamento: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Porque o ouvido que o escolhido ouve não é por esse ouvido físico. É claro que a gente vai ouvir a palavra pelo ouvido físico, mas não é apenas por esse ouvido. É o nosso ser espiritual, é o nosso ouvido espiritual que começa a ouvir. Porque muitas vezes que nós pregamos, muitos de nós que pregam o Evangelho, a gente às vezes prega, fala e entra por um ouvido e sai pelo outro. Quantas pessoas que a gente não conhece que acontece isso? Familiares nossos, às vezes até da nossa família, amigos, colegas, vizinhos. Quantas vezes a gente fala da palavra e a pessoa não ouve? Por isso que Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não existe nenhum ET que não tenha ouvido, mas é o ouvido espiritual. Queridos, o Evangelho é a palavra de Deus, é a Bíblia.
E aquele que é escolhido, ele sente prazer em ouvir a palavra de Deus. Ele sente prazer, aquilo é maravilhoso, é gostoso. E eu estou falando isso, não estou criticando, não estou apontando para você e para você, mas tem gente que na hora que a gente vai pregar, ele sai. Começa a ter uma andação dentro da igreja, não é só aqui na Vila Natal. Eu gostaria que aqui começasse a parar de ter isso. Na hora da pregação da palavra, você não gosta de ouvir a palavra? Então você não é escolhido. Mas eu gostaria que você ficasse aqui. Eu gostaria que o Espírito Santo, não é o pastor. O pastor é apenas a voz de Deus aqui física para chegar aos nossos ouvidos. Mas eu gostaria que você orasse para que o pastor, para que o pregador, quando